dele que gostaria de trabalhar de novo com o Jorge Jesus. De que é um cara que pode fazer com que o futebol dele se torne cada vez mais regular, ao ponto, inclusive, do Bruno Henrique ser convocado para a seleção brasileira nesta retomada dos jogos internacionais. Ele acha que não só estar no Flamengo pode dar essa chance a ele, mas trabalhar com o Jorge Jesus no Benfica seria um aditivo, seria um plus para que ele conseguisse ter esse desempenho. Então a informação que eu tenho é que o Bruno Henrique está dividido nessa história. Poxa, adoro o Flamengo, adoro a torcida, tô bem aqui. Mas trabalhar com o Jorge Jesus e trabalhar de novo no futebol europeu em alto nível, numa equipe que está em reconstrução. O Benfica ainda não fechou o plantel, principalmente do setor ofensivo. Está olhando outras opções no mercado. Uma delas é o Mariano Dias, que era do Real Madrid, que, com todo respeito, acho um jogador limitadíssimo em relação ao que o Bruno Henrique pode apresentar. Então, a informação que eu tenho é: o Bruno Henrique está dividido com essa história. Pediu para os empresários resolverem logo esse impasse. Essa especulação que tem dia a dia, semana a semana, buzinada a cabeça do jogador e principalmente do Flamengo. O Flamengo por aqui diz que não tem interesse em vender o jogador, sabe, obviamente, da investida do Benfica, tanto é que o Marcos Braz deixou bem claro que é notório o interesse do Benfica, tanto nele como no Gerson, só que o caso do Gerson é que a multa dele é muito mais alta, uma multa de 60 milhões, a do Bruno Henrique teria essa cláusula, então esse negócio para o Bruno Henrique pode ser mais facilitado em relação à transação no mercado. Por mais que o Benfica tivesse contratado o Everton Cebolinha, que joga numa posição similar, a versatilidade do Bruno Henrique, como o Jorge Jesus o já escalou em algumas vezes, tanto pela esquerda como pela direita, pode fazer com que o jogador chegue para ser uma peça fundamental no esquema ofensivo que o Benfica vai montar daqui para frente. Então, o Bruno Henrique está muito dividido entre permanecer no Flamengo e tentar com os empresários resolver essa história logo, para que, caso haja, obviamente, uma proposta concreta, consumada, ela seja definitiva para que ele vá para o Benfica. Ô, Pipo, não, Pipo, você tá vindo com informações boas aí. Eu sabia que o Jorge Jesus, ô Pipo, os dois era impossível. Não dava Gerson e Bruno Henrique. Era impossível. Mas eu achei que o negócio do Bruno Henrique tinha dado uma esfriada. Você veio com informação boa aí. Mas então, Pipo, se você falou que o Bruno Henrique ele está dividido entre o Flamengo e o Benfica. Mas se ele pediu para os empresários resolverem, para o empresário dele resolver esse problema, então ele não está dividido. Ele quer ir. Né? Você falou, pô, ele quer jogar com o Bruno, com o Jorge Jesus. Ele tem 29 anos, vai fazer 30 agora aí. Então ele quer ir. É isso, Pipo. Não é que ele está dividido. Ele pediu para resolver porque ele quer ir embora. É isso? É porque assim, Benja, o cara não tá forçando a saída, ó, quer ir embora, força lá, não vou jogar nada, não é isso, porque aí parece que o cara tá sendo antiprofissional. O cara tem interesse em jogar no Benfica, claro que sim. Ele tem interesse em trabalhar de novo com o Jorge Jesus. Ele quer trabalhar com o Jorge Jesus de novo. Isso é um fato. Existe, lógico, a situação do Flamengo querer e tudo mais. Agora, o que pra mim me pegou nessa história é essa cláusula de 12 milhões de euros. Inclusive noticiada pelo jornal A Bola também. Não é um valor absurdo hoje na realidade do Benfica. 60 milhões de euros, como é o caso do Gerson, é uma coisa. 12 milhões para um cara que até tem uma multa de mercado nacional de 35 milhões de euros, eu não acho tão impossível assim. Então, pela multa ser acessível ao clube português, até pelo que eles pagaram recentemente no Everton Cebolinha, que foi o dobro dessa história, o Bruno Henrique entende que não é algo tão impossível de se concretizar. Então, o que eu digo assim, ele não está forçando, para deixar bem claro, não está forçando nenhum tipo de situação para sair do Flamengo. Ó, quero ir embora, ó, não aguento mais, vai lá... Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe, se tiver a chance e der negócio, eu quero jogar com o Jorge Jesus de novo. Isso é um fato. Ô Pascoal, daí a informação do Facincani, nós mudamos até o começo aí, a abertura do programa. Agora eu vou te falar, Pascoal, tá um Flamengo diferente, né? Você vê, coincidência ou não, Jesus foi embora, o Rafinha foi embora, o futebol do Flamengo
Tá dando uma escorregada, é cedo, é verdade, são só 5 jogos. Mas e aí, Pascoal? Bruno Henrique, quase 30 anos, informação do Facincani que ele quer jogar, que ele quer trabalhar com o Jorge Jesus. O Benfica, pelo jeito, a contratação do Cavani está indo por água abaixo, né? O Cavani não quer aceitar as condições do Benfica de pagamento, ele quer receber em 3 anos e não em 6. Os valores são bem diferentes também. E aí, Pascoal, você acha que Bruno Henrique é o próximo aí a arrumar as malas, ou Pascoal? A gente tem que analisar por vários aspectos, Benjamin. Primeiro aspecto, ele é um jogador de 29 para 30 anos. Então o mercado na Europa para ele não é um mercado grande. Se ele tiver essa perspectiva de negócio, se essa possibilidade existir, ele tem que abraçar. Porque ele não vai conseguir outra negociação para o mercado europeu com 30 anos. Aliás, jogadores nessa faixa etária de 29 e 30 anos, eles só são transferidos dentro do mercado europeu. Nunca da América do Sul, do Brasil para a Europa. Ele já esteve na Alemanha, não teve sucesso. Na volta dele para o Brasil, sim, teve uma parte de sucesso no Santos e outra parte de sucesso no Flamengo na última temporada. Então eu acho que essa é uma forma que você tem que encarar o negócio. Ponto. O Flamengo tem disposição de negociar o jogador? Porque existem 3 partes interessadas. É o Benfica, o jogador e o Flamengo. O Flamengo tem interesse em negociar o jogador por essa quantia de 12 milhões de euros, é isso que a gente está falando, né? Pelo menos essa informação no Facincani. Não sei se o Flamengo tem essa intenção, 12 milhões de euros, negociar um jogador como o Bruno Henrique. Ele não está passando por um momento muito legal? Não está. Mas a gente tem que analisar também as causas. Por quê? Porque ele está jogando de uma forma diferente. Não está jogando naquela união dele com o Gabigol mais perto da área e ele um pouquinho vindo de trás, é o jogador da velocidade, jogador do arranque, dependendo da bola chegar com qualidade, do Arrascaeta, do Everton, que esses jogadores possam fazer esse lançamento para ele. Mudou um pouco a característica de jogo do time do Flamengo. Ele está jogando mais aberto, a bola não tem chegado tanto, ele tem que correr mais para fazer a diagonal e a gente entende tudo isso, essas dificuldades de início de trabalho do Domenech. Agora, eu não sei se o Flamengo tem essa disposição para liberar o jogador. E pelo que a gente viu nesses últimos tempos, do Marcos Braz, ele sempre disse, não tem nenhum. O Flamengo não tem nenhum interesse em se desfazer de nenhum jogador. Nem do Gerson, nem do Bruno Henrique. Eu acho difícil o Flamengo encarar essa proposta para poder liberar o jogador. Aí vai entrar aquela parte, o jogador quer ir. Quando o jogador quer ir, ele vai arrumar um jeito e vai ter que conversar com a diretoria. Vamos aguardar. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que conversar com ele, mostrar para ele as possibilidades. Ele tem contrato com o Flamengo, tem que cumprir o contrato, renovou o contrato recentemente por uma situação muito melhor. Vamos ver como é que a coisa vai. Eu acho que 12 milhões, acho um preço barato, viu, Benjamin? Ô, Benja. Oi? Eu estava lendo aqui, inclusive, na Bola, até mais detalhes, que eu acho que é um jornal fantástico lá em Portugal, sempre todos muito bem informados, né? Até pelo que a gente acompanhou recentemente da novela do Jorge Jesus. Eles trazem uma informação de que um dos trunfos que o Benfica teria nessa história de convencer o Flamengo a vender o Bruno Henrique é envolver outros jogadores. Tem 2 nomes que não devem fazer parte desse elenco do Benfica na temporada. Um é o argentino Facundo Ferreira, que é um atacante, centroavante, que também às vezes atua um pouco mais aberto, estava emprestado para o Espanhol, acho um jogador ok, nada demais. E o outro eu acho que é um bom jogador, que é o Chervi. Ele é um meia que joga aberto pela esquerda, ele trabalhou muito tempo no Rosário Central do Eduardo Cudê, Rosário Central de 2016, que fez campanha de quartas de final da Libertadores. Ele é um bom jogador, é um meia de armação, faz uma função que é um pouco diferente da do Bruno Henrique, mas pode jogar um pouco mais aberto. Ele é uma espécie de Everton Ribeiro, menos agudo em relação ao Bruno Henrique, menos velocista, mas com um toque um pouco mais técnico. Eu gosto dele, acho um bom jogador. O Pascoal conhece ele, acho que todo mundo aqui na mesa conhece o Franco Chervi. E ele é um cara que pode ser colocado nessa negociação. Se o Flamengo conseguir vender o Bruno Henrique, né, porque é esse desejo dele de trabalhar com o Jorge Jesus, mas trouxer na volta o Chervi, acho que fica um negócio justo. Fica um negócio que o Flamengo perde, claro, uma referência, que é o Bruno Henrique, mas ganha um cara com muito potencial para manter o nível
do ataque do Flamengo com bons números. Um cara que pode servir muito bem quem está à frente. Ô, meu pequeno menino, eu vou dizer um negócio. Eu sou fã do Bruno Henrique desde quando eu vi ele jogar no Santos. Aí ele deu aquele azar tremendo lá, a bolada, né? Ele tinha, lembra, mano, que ele tinha uma suspeita até. Sim. E talvez perder a visão de um lado do olho. Ficou se recuperando, voltou, não voltou muito legal, né? Normal por tudo que ele passou. Aí ele foi pro Flamengo, meu Deus do céu, pra mim, ano passado, lógico, o time do Flamengo inteiro era uma máquina. O Gabigol, então, é brincadeira, cansou de fazer gol. Mas se você falasse pra mim, escolhe um jogador ano passado, um só pra você levar pro seu time, era o Bruno Henrique. Porque além de fazer gol, é aquele jogador solidário. Quando ele não fazia, ele dava pro Gabigol. Quando ele não fazia, ele dava. Então, se for embora mesmo, mano, vou te falar, cara. Sem Rafinha e sem Bruno Henrique, sei não, hein? E sem Jesus. Ô, Benja, eu me surpreenderia demais se o Bruno Henrique saísse do Flamengo agora. Duvido, inclusive, não da informação do Facincani. O Facincani está trazendo elementos novos aí para uma discussão. Porém, a imprensa portuguesa, ela tá louca para que isso aconteça. Mas, sinceramente, vamos lá, recapitulando, vamos numa ordem cronológica aqui. O Marcos Braz, recentemente, Benja, até quando houve o desligamento do Rafinha, ele declarou, falando, olha, o único jogador do Flamengo que não tinha multa rescisória no contrato, ou tinha multa baixa, era o Rafinha, para poder sair do Flamengo e ir para a Europa. Então, eu duvido que, não com relação, repito, não é duvidando da informação do Facincani. A imprensa portuguesa deve ter vasculhado e tentado buscar informações a respeito do contrato do Bruno Henrique. Mas eu duvido que o Flamengo faria, talvez não vou dizer burrice, mas é muito próximo disso. Eu duvido que o Flamengo renovaria o contrato do Bruno Henrique por uma multa de 12 milhões de euros para a Europa. Ainda mais sabendo que o Bruno Henrique, junto do Gabigol, ano passado foram os dois melhores jogadores do futebol brasileiro. Não é que eles foram os dois melhores do Flamengo. Eles foram os dois melhores do futebol brasileiro. Então eu já acho que a diretoria do Flamengo não seria ingênua a esse ponto. Sendo que já tinha feito isso com Jesus, enfim, o Bruno Henrique é um ativo do clube. Colocar uma multa de 12 milhões de euros aí no contrato do Bruno Henrique é dar o jogador de bandeja para a Europa. Então eu duvido desse ponto com relação à informação da imprensa portuguesa. Segunda coisa, Benja, recentemente, vocês devem se lembrar, o próprio Marcos Braz e o Bruno Henrique ironizaram, desmentiram, debocharam da imprensa portuguesa através do Twitter. Vou pegar aqui, ó. Uma informação que alguém divulgou, olha, Marcos Braz, a imprensa portuguesa está dando que o Bruno Henrique já está acertado lá com o Benfica. Ele colocou assim, ó, tô assistindo. Aí o Bruno Henrique embaixo responde, imprensa sendo imprensa. E colocou uma carinha tipo de enjoado. Aí o Marcos Braz colocou, tamo junto, até por aqui. Aí o Bruno Henrique, aí presida, avisa eles que aqui é gelo no sangue. E aí ele colocou embaixo novamente o Marcos Braz respondendo o Bruno Henrique. Tentei avisar, juro. Então, Benja, vamos lá, para um terceiro ponto que eu acho que dificulta bastante a ida do Bruno Henrique também, por mais que exista o interesse do Jesus. Ele iria para jogar no lugar do Cebolinha, cara. O Cebolinha acabou de chegar lá, por mais que você possa deslocar um dos dois, mas os dois têm uma predileção por jogar aberto pela esquerda. Então, acho que os dois esbarram já no mesmo setor do campo. Os dois gostam de jogar abertos por ali. Então, já acho que é mais um ponto que possa dificultar. E terceira coisa, o Bruno Henrique, se ele estiver indo para o Benfica, ambicionando a seleção brasileira, Bruno Henrique, você está fazendo o processo errado. É o processo inverso. Você tem muito mais chances de vestir a camisa da seleção brasileira jogando bem no Brasil e no Flamengo, porque aqui a mídia te daria uma notoriedade que na Europa você não